A luz brilhou quando a figura de Lei-Lin apareceu no hall central da dimensão do bolso do rio eterno. Enormes pilares de pedra branca estavam eretos do outro lado do corredor, e através do espaço circular aberto no topo, podia-se ver a luz de uma formação mágica da estrela da manhã. Esta expedição subterrânea foi realmente bem sucedida. Lei-Lin olhou ao redor dos arredores. Os 4 assassinos vazios ainda seguiam estritamente sua ordem anterior. Ele não pôde deixar de rir antes de afastar os assassinos vazios e as formações de magia defensiva. Lord Lei-Lin, como está a situação, meu senhor? Uma vez que os mecanismos externos foram removidos, 2 silhuetas correram para dentro. Eles eram os mais altos escalões dos magos claros e escuros, Nonov e Ani, respectivamente. A impaciência era clara em seus rostos, mas não havia nada que pudessem fazer, exceto esperar do lado de fora. Isso não serve? O selo foi muito danificado. Embora eu tenha tentado ao máximo consertar isso, ainda é difícil prever se pode ser adiada por um século, como eu disse antes. Podemos ter apenas algumas décadas, ou até menos tempo, disse Lei-Lin com a cara séria, fazendo Nonov e Ani ficarem tristes. Não há outro caminho, meu senhor? Perguntou Nonov, com um último vislumbre de esperança em sua voz. Mas a única resposta que ele recebeu foi uma lenta sacudida de cabeça de Lei-Lin. O tempo voou em um piscar de olhos, e mais de 10 dias se passaram. Lei-Lin também concluiu sua investigação sobre a dimensão do bolso das planícies eternas e retornou à sua cidade natal nas Ilhas Chernobyl. Krupp havia liderado alguns dos restantes descendentes de Farlier, recuperando com sucesso o controle do território que originalmente pertencia à família Farlier. Sob a assistência de numerosas forças externas, não apenas ele recuperara seu antigo território, como também o expandira, preparando-se para construir um império que pertencesse inteiramente à família Farlier. Lei-Lin havia esperado do lado de fora do castelo que inicialmente pertencia à família Farlier por dias, recebendo todos os descendentes da família Farlier. Foi só depois que ele colocou uma boa quantidade de arranjos no lugar que ele desapareceu misteriosamente. O que a família Farlier proclamava ao mundo exterior era que seu ancestral já havia deixado a Costa Sul e ido para uma parte mais vasta do mundo dos magos. Embora eles não soubessem se a partida de Lei-Lin era verdadeira ou falsa, e não puderam confirmar se ele retornaria no futuro, tanto o Mage Escuro quanto o Leve Mage soltaram um suspiro de alívio unânime. Para eles, Lei-Lin era uma representação da realização de um reino superior, mas ele também era um par de algemas que os ligava. Simplesmente não havia espaço para um ser do status de Estrela da Manhã na minúscula Costa Sul. Mesmo o histórico grande mago Serrum desapareceu misteriosamente após seus dias de glória. Segundo especulações de magos mais tarde, ele foi embora em busca de mundos mais vastos. Lei-Lin não deixou para trás nenhum método para passar para o Morning Star, o que fez com que alguns magos 3 considerassem que era uma grande pena. No entanto, ter um candidato a menos para suprimi-los era como tirar um fardo de seus ombros. Os grupos influentes dentro dos magos escuros e claros lançaram suas visões sobre a terra vazia deixada para trás pela seita de matar o espírito depois que eles foram eliminados. Depois de tantos anos de inquietação, assim como o súbito colapso da seita matadora de espíritos após o extermínio de Gargamel, sobrou uma quantidade excessivamente abundante de espaço para os magos escuros e claros. A rivalidade aberta e o conflito velado centraram-se em torno da herança da seita matadora de espíritos, que causou inúmeras ondulações dentro dos magos escuros e claros. Os verdadeiros poderes influentes, como a Torre do Anel de Marfim da Enea e o Farol da Noite, observavam com um ponto de vista destacado, e estavam até mesmo secretamente retirando seus poderes, preparando-se para se mover a qualquer momento. Para esses poderes de magos profundamente arraigados, as poucas décadas que Lei-Lin lhes dera anteriormente não eram particularmente suficientes para se moverem.
Apenas a busca por um ambiente adequado para os magos sobreviverem fora da Costa Sul foi o suficiente para causar dor de cabeça. É claro que, por mais imprevisíveis que fossem as mudanças na Costa Sul, os magos escuros e claros e até mesmo outros magos errantes não se atreviam a evocar a ira da família Farlier. Era uma família que foi protegida por um mago da Estrela da Manhã. Krupp, que havia sido promovido a um Arlok de nível 2, não era alguém a ser menosprezado, muito menos Lei Lin, que poderia retornar a qualquer momento. Além disso, quem sabia se Ser Lei Lin havia deixado algum tipo de trunfo para sua própria família? Teoricamente, contanto que o mago tivesse outorgado alguns desses servos transparentes à família Farlier, eles poderiam suprimir toda a Costa Sul. Assim, os poderes dentro dos magos escuros e claros tinham unanimemente colocado a família Farlier no topo de suas listas de pessoas que eles não podiam provocar. Todas as ilhas de Chernobyl foram vistas como estando fora dos limites de todos os magos. A família Farlier, junto com o império que eles estabeleceram, ficou mais forte e mais próspero com o passar do tempo. Uma chama brilhante iluminada em um ambiente escuro como Breu, trazendo luz branca para os arredores. Numerosas chamas começaram a queimar mais e mais vigorosamente, até formarem uma porta em arco. Uma figura mascarada saiu da porta em arco, seu corpo imediatamente envolto por uma camada de denso nevoeiro negro. Disperse. Seguindo a voz que vem da figura, os raios de luz e ondulações imediatamente se desvaneceram até desaparecerem completamente. Técnica secreta, Shadow Stealth. A figura parecia estar inquieta. Uma runa representando ocultação e ocultação de repente brilhou no meio do nevoeiro. Logo depois, toda a nuvem de neblina tremeu e se tornou completamente transparente, misturando-se ao ambiente. Sob a cobertura do nevoeiro, toda a silhueta parecia ter penetrado nas sombras, nas rachaduras, abrindo caminho pelas ruínas à velocidade da luz e evitando um grande número de feiticeiros da família Liers. Mesmo alguns dos anciões da Estrela da Manhã não descobriram a aura da silhueta, permitindo que ele escapasse com sucesso. Depois que ele estava longe da terra sagrada do Thunderbird, a densa neblina se transformou em um raio de luz negra e atravessou o horizonte como um meteoro. Foi só depois de fugir por algumas horas que a silhueta finalmente se revelou. O homem usava vestes douradas e tinha uma máscara preta no rosto. Havia um ar de elegância sobre ele, dando-lhe uma sensação de mistério. Não parece que vou ser rastreada até aqui, Lei Lin exalou gentilmente. Os preparativos que a família Liers preparara para protegê-lo não eram o que ele esperava. Eles não eram muito rígidos, em vez disso estavam relaxados demais. Isso faz sentido de qualquer maneira. Com o arrogante temperamento de EAM, ele deve ter certeza de que, mesmo que eu pudesse acessar a passagem, eu ainda teria que passar por ele para interagir com o mundo subterrâneo, ou mesmo despejar meus produtos e estabelecer comércio comercial aqui. Assim, ele deve ter se sentido seguro com o conhecimento de que ele tem a vantagem. Pena que ele tenha tido a ideia errada desde o começo. Lei Lin acariciou seu queixo. Entrar no mundo subterrâneo foi uma decisão que ele tomou após cuidadosa deliberação. Ele precisava das coordenadas do Purgatório Mundial para viajar até lá. Havia muitos magos altamente classificados no continente central, e Lei Lin não podia estar à vontade. Além disso, não só a zona do crepúsculo e a costa sul eram de tamanho pequeno, mas a densidade das partículas elementares era muito baixa. Inicialmente, Lei Lin estava preparado para encontrar um ponto aleatório no oceano sem fim para construir o portão astral e tentar procurar o mundo do purgatório. Mas depois de ver a dimensão do bolso Eternal Plains, ele instantaneamente viu uma alternativa melhor. O que era diferente dos mundos acima do solo era que o primeiro nível subterrâneo era muito encoberto. Mesmo que os magos viessem atrás de Lei Lin e especificamente seguissem seus passos, eles talvez não pudessem descobrir esse lugar. Além disso,
O resto do mundo subterrâneo não era como a zona do crepúsculo de antes. Mesmo sendo o primeiro nível, a área de todas as terras somadas era quase a mesma de todo o continente central. Se esses magos quisessem encontrar Lei aqui, não seria diferente em encontrar uma agulha num palheiro. Tudo foi resolvido. O que resta é a maldição ao Snack. Lei inalou profundamente, e todo o seu ser se transformou em um raio de luz que desapareceu no horizonte. Mais de 10 dias depois, em uma cadeia montanhosa. Esta era uma montanha desolada comumente vista no subsolo. Como faltavam plantas e o brilho de uma pedra do sol, toda a montanha estava vazia. Apenas alguns fungos e videiras que não necessitavam de luz solar continuavam a crescer esporadicamente. Vastas quantidades de pedras negras e terra nua estavam expostas do lado de fora do local. Não havia grandes organismos em toda a montanha, e até mesmo as menores criaturas das trevas estavam basicamente extintas. Alguns quartos foram abertos temporariamente na barriga deste lugar. Remanescentes de barro feitos de barro e um resplendor de efeitos eternos de magia foram deixados nas paredes. Era óbvio que não fazia muito tempo que o trabalho aqui era terminado. Alguns dos quartos foram reformados em quartos e salas de estudo, enquanto o do centro foi transformado em um gigantesco laboratório. Um brilho azul estrelado iluminou o local, mas foi obstruído pela runa de absorção de energia na parede. No coração do laboratório havia uma porta simples e sem adornos feita de pedra. Pedras azuis cravejavam a porta, como estrelas. Leilin olhou para o relatório de chip e a tabela de composição de energia, e não pude deixar de respirar fundo. Feu. Finalmente feito. Eu estava ficando sem material. Na frente dele estava um portão astral que sofrera várias transformações pelo iChip, que Leilin tinha investido uma grande quantidade de sua vida e posses na família. Era sua esperança de romper seus grilhões Bloodline. Ao pensar nos grilhões de sua linhagem, a expressão de Leilin ficou um pouco sombria. Quanto tempo resta? A voz de Leilin parecia bastante rouca. Bip. De acordo com a condição atual do corpo do hospedeiro, a contagem regressiva para a ativação da maldição ao Snack é de 2 anos, 4 meses, 13 dias, 8 horas 55 minutos 43 segundos. O iChip projetou uma série de números. Dos anos aos segundos, os números estavam todos organizados com clareza, e o segundo balcão se ajustava constantemente, fazendo as pálpebras de Leilin palpitarem. Eu ainda tenho 2 anos. Leilin acariciou seu queixo e começou a murmurar irresoluto para si mesmo. A maldição ao Snack era uma maldição pertencente a Snack do Ager, e também era o pesadelo de todos os Warlocks da Serpente. Além de a própria Snack do Ager pessoalmente libertar a pessoa, só se podia contar com a ajuda de um ser de nível 9 ou romper as amarras da linhagem de sangue para escapar dela. Mas para Leilin, a serpente da cobra e os seres da classe 9 representavam um beco sem saída. Foi apenas quebrando as correntes em sua própria linhagem que ele poderia libertar-se da maldição ao Snack e recuperar completamente a liberdade. E a esperança de esmagar os grilhões da linhagem jazia no mundo do purgatório. Portanto, não importava quanto perigo o purgatório contivesse, ele tinha que ir lá.